Fala pessoal, tudo bem? Marcelo Comprador aqui de novo com mais um vídeo para vocês. E olha que bacana, hoje eu já tinha separado aqui nas minhas anotações para gravar um vídeo para vocês sobre como fazer uma cotação bem sucedida. Mas ia falar de uma maneira mais abrangente, mais genérica, né? Dando alguns exemplos mais superficiais. E justamente hoje são 27 de maio de 2020, apareceu um exemplo muito bacana que eu posso utilizar aqui nesse vídeo para vocês, que vai ilustrar para vocês como você pode sim obter ganhos acima de 15, 20% em uma negociação, dentro de uma cotação, quando você conhece de verdade o que você está fazendo, tá? Então vou começar primeiro com a história. Como foi que surgiu essa cotação? Essa cotação não surgiu hoje, já surgiu há alguns dias, né, que eu estou tocando ela. É uma cotação para uma mão de obra especializada para um serviço de manutenção, acompanhamento de um serviço de manutenção que vai acontecer lá na fábrica, tá? Por questões óbvias de compliance, eu não posso revelar aqui dados, nome de empresa, não posso revelar valores, enfim, não posso dar muitos detalhes sobre a cotação, mas eu posso explicar sim, eu posso contar o que foi que aconteceu e qual foi o percentual de ganho que eu obtive nessa negociação, simplesmente por conhecer a estrutura de custos, saber exatamente a forma como eu ia negociar, qual seria a estratégia de negociação para essa concorrência, né? Então eu já tinha isso em mente de como eu iria conduzir, e aí caiu na minha mão aqui justamente hoje para poder negociar. Hoje eu tive aprovação técnica, né? Então, voltando, né? Foi uma contratação de uma mão de obra especializada para acompanhamento de um serviço de manutenção que a gente vai fazer na nossa planta industrial, tá? Essa contratação ela deve acontecer para um período de aproximadamente 10 dias e envolvia uma série de requisitos técnicos que essa mão de obra específica teria que ter para atender ao escopo. Foi enviado para algumas empresas no mercado, também não vou citar quantitativos por motivos óbvios de compliance, mas o contexto da história é o que é mais importante, tá? Nesse aspecto aqui. Então, assim, foram enviados para algumas empresas. Essas empresas responderam, apresentaram suas propostas, foi submetido à aprovação técnica. Nesse caso aí eu já mandei juntamente para aprovação técnica, juntamente com a parte comercial, porque as empresas que participaram do processo já eram aprovadas tecnicamente, né? Já haviam prestado algum tipo de serviço para o grupo e já tecnicamente já atendiam. Então, a gente utilizou como critério mais a questão do preço de cada uma, né? Já que cada empresa tem sua estrutura própria de preços, tem suas margens de lucro, de administração, seu BDI já preparado. Então, era em cima disso, inicialmente, que eu iria negociar. Teve um detalhezinho que fez toda a diferença no momento da negociação, tá? Então, depois que eu recebi essas propostas, eu submeti elas à aprovação técnica. Quando eu recebi a aprovação técnica, eu selecionei as empresas que estavam melhor colocadas e uma delas me chamou bastante atenção por conta da sua planilha de composição de custos. Eu já falei com vocês em alguns vídeos passados sobre a planilha de composição de custos. Se vocês ainda não assistiram, tem diversos vídeos aí já publicados e tem um específico que eu falo sobre como eu obtive um ganho adicional de 10% em uma determinada concorrência. Busquem aí no meu canal aqui no YouTube, aproveitem e se inscrevam, né, para poder acompanhar e receber outros vídeos aí sobre esses assuntos relacionados à área de terceirização de serviço, à área de outsourcing, né, e acompanhem o canal aí porque tem muita novidade vindo para vocês, tá? Nesse vídeo que eu gravei, eu mostrei como é que era a estrutura de uma composição de custo e onde exatamente eu obtive o ganho. Nessa cotação em específico, eu recebi a planilha de composição de custo, mas ela tinha uma diferença. Uma pequena diferença que fez toda a diferença, né? Uma estrutura básica, só para resumir aqui, de uma planilha de composição de custos, ela é formada por 5 montantes, né? Tem o montante A, que é formado por salários e encargos,
Tem o montante B, que engloba a parte de benefícios. O montante C, que engloba a parte de materiais e equipamentos, aqueles que são utilizados, materiais de consumo e equipamentos para a execução de um determinado serviço. E o montante D tem a parte de administração, taxa de administração e taxa de lucro. E o montante E vem a questão dos tributos, tá? Tem o somatório disso tudo, aí eu chego ao valor total daquele serviço, tá? Somando todos os montantes. E nessa planilha de composição de custos que eu recebi, veio diferente. Ela veio assim, montante A, aí tinha salários, mais encargos, mais taxa de administração e lucro, mais tributos. Ok? E o montante B, benefícios, taxa de administração e lucro e tributos. Aí eu estranhei, não entendi. Por que está separado? Detalhe, nessa taxa de administração e lucro e tributos, estava aparecendo mais um complemento da primeira, né? Porque na primeira fase ele já fez a distribuição dos impostos com as alíquotas adequadas àquele tipo de serviço. E no de baixo estava aparecendo só um complemento no imposto de renda, se eu não me engano, na contribuição social. Aí eu estranhei e entrei em contato, óbvio, com o fornecedor para entender por que ele tinha separado isso aí. Aí ele explicou, não, porque aqui no montante A eu classifiquei já os tributos totais que vão incidir sobre o faturamento. Só que por minha empresa ser lucro presumido, tem um diferencial aí de imposto de renda que eu pago, de contribuição, que eu tive que colocar no complemento sobre o cálculo dos benefícios. Aí eu, entendi. Mas, assim, foge totalmente o padrão de planilhas de composição de custos que eu recebia, que eu costumo receber. Ele poderia fazer essa composição dentro do padrão de um padrão já existente no mercado e fazer esse ajuste realmente lá na parte de tributação e justificar que, por ser uma empresa lucro presumido, a alíquota é de tanto, mais tanto, e explicar exatamente por que estava incidindo uma taxa diferenciada em relação ao que normalmente vem numa empresa de lucro real, ou numa empresa do Simples, enfim. Ele poderia justificar isso, daí colocar toda a parte de administração e lucro e a parte de tributos, né, montantes D e E, isso separado, e uma vez só, e fazer toda a composição normal. Ele não fez isso. Isso me causou estranheza e eu questionei isso dele e pedi para que ele fizesse essa correção já dentro do padrão normal de mercado. Só que aí, outro fato curioso, né? Isso daí outro fato curioso. Vou explicar primeiro como foi que eu fui identificando os problemas e depois eu faço uma explanação sobre isso. O outro fato curioso foi justamente porque, como ele estava cobrando os salários do pessoal. Não sei se vocês prestaram atenção no início do vídeo, que eu falei que o serviço é contratado para um período aproximado de 10 dias, certo? O período de execução é de 10 dias. Tá, no máximo 10 dias, tá? É o período que vai acontecer essa manutenção. Só que ele considerou o salário integral de cada uma da mão de obra. Mas era um quantitativo relevante de pessoas que iriam executar esse serviço e todas elas precisavam ter a mesma qualificação. Essas pessoas, tu imagine, ele colocou o salário integral de todos eles. Eu só vou precisar do serviço durante 10 dias. Existem diversas modalidades de contratação de uma mão de obra. Tem por mensal, né, execução mensal, se você vai precisar dele no serviço contínuo, por um determinado período de tempo. Tem por obra certa, que você estipula o prazo para a execução daquele serviço, certo? E contrata dentro daquele prazo, que poderia ser uma das opções que ele poderia ter utilizado para poder fazer essa cotação. E tem também pelo HH, né, ou seja, homem-hora trabalhado, que isso daí pode se converter em diário, enfim. O ideal seria que ele tivesse apresentado a proposta desse formato, ou por HH ou por obra certa. Tá? Só que, infelizmente, ele não foi feliz em colocar
a cotação, ele considerando todos os custos, o salário integral, como se estivesse pagando todo o serviço no mês todo desse pessoal. Isso encareceu bastante a proposta, E olhe que era uma das propostas mais competitivas, mas havia essa diferença. Então, note que quando a gente faz uma cotação, eu tinha algumas empresas que apresentaram, essas empresas que foram, dentre essas empresas que foram selecionadas, essa empresa especial, ela estava com o melhor preço, tá? Mas ainda tinha uma diferença em relação à segunda colocada. E ela já estava com o melhor preço. E por estar com o melhor preço, eu poderia ter finalizado a cotação ali. Normalmente, quando a gente costuma ver no mercado aí, o comprador ele precisa também ser um negociador, e não um pedidor de descontos. E eu não sou muito favorável a solicitar descontos. Eventualmente, em casos muito específicos, você até pede, quando você não tem como outro parâmetro de comparação. Mas quando você tem parâmetro de comparação e você conhece, você entende do que você está negociando, fica fácil você negociar mesmo. E aí esse foi um desses casos, onde eu, por conhecer a estrutura de custos e por conhecer a necessidade que estava sendo colocada ali daquele serviço, que era por 10 dias, e o fornecedor estava cotando por 30 dias, certamente os outros fornecedores estavam seguindo a mesma linha, tá certo? Porque os valores foram dentro da mesma faixa e para cima. O que é que acontece? Isso daí mostra que a empresa está perdendo competitividade em algum momento, porque a empresa não se atentou de que ela poderia, para vencer a concorrência, obedecer exatamente o que estava sendo descrito no escopo técnico ou no memorial descritivo. Isso é uma coisa que eu sempre bato aqui nos vídeos que eu gravo. Se você tem um memorial descritivo bem detalhado, com todos os itens técnicos que precisam ser seguidos para a confecção de uma proposta técnica, ou um escopo técnico bem detalhado, dizendo quais são as atribuições, ou quais são as etapas daquele serviço, o que é que precisa ser executado, de forma clara, certo? Você tem na mão um instrumento de avaliação na hora de que você for negociar o preço. E é sempre interessante que você tenha esses preços abertos. Normalmente as empresas enviam uma proposta com valor fechado, mas eu, em todas as minhas cotações, quando eu recebo de alguma empresa que não seguiu a orientação de mandar o preço aberto, ela manda o preço fechado, ou eventualmente que não tenha sido dado a ela a oportunidade de apresentar o preço aberto, eu espero eles apresentarem a proposta, analiso as propostas, vejo as questões que foram levantadas e se eu enxergo a necessidade, e na maioria das vezes eu enxergo essa necessidade, eu solicito a composição de custos. Porque é na composição de custos que está o pulo do gato. É onde você efetivamente consegue os melhores resultados para a sua empresa. É onde você, 99% das vezes, se for um serviço essencialmente de mão de obra, e temos vários serviços essencialmente de mão de obra, temos limpeza e conservação predial, essencialmente mão de obra, existem máquinas e equipamentos, mas o grosso, quem vai executar o serviço são pessoas, essencialmente mão de obra. Serviço de vigilância patrimonial, essencialmente mão de obra. Serviço de manutenção industrial, pode ter algum equipamento inserido e você pode escotar esses equipamentos à parte. Mas você também pode ter o preço da mão de obra em separado. E esse preço de mão de obra aberto. Entendeu? Então, assim, esses serviços, esses exemplos que eu dei aqui, são serviços essencialmente de mão de obra. E quando são serviços essencialmente de mão de obra, é importantíssimo que você solicite a composição de custos. Isso vai te ajudar a fazer as melhores negociações. E nessas negociações é onde você vai conseguir obter os melhores resultados para a empresa. É uma forma de você enganar o fornecedor? De jeito nenhum, pelo contrário, você está ajudando ele. Porque muitos fornecedores também não sabem precificar. Eles pecam pelo excesso, muitas vezes. Porque eles, muitas vezes, por não entender exatamente como você quer, às vezes não está bem descrito o memorial, ou ele também não teve uma compreensão
adequada daquilo que está sendo solicitado ali. Pode existir diversas nuances, então ele vai pecar pelo excesso, ele vai querer colocar o máximo de informação possível para poder tentar vender o serviço dele. E óbvio, quando a gente fala de mão de obra, gente, numa situação que a gente está hoje no país, óbvio, você tem pessoal, se você tem gente dentro da sua empresa que presta algum tipo de serviço, que trabalha para você, que de repente está parado, aí, algumas empresas, eu não vou deixar esse pessoal ocioso aí, eu preciso estar mantendo eles em atividade. Então, nas propostas, para manter o custo fixo dele, que ele tem de mão de obra, aquela mão de obra que já é contratada, que ele não vai contratar na hora, que ele já tem isso no quadro dele, ele precisa manter, ele vai manter nas propostas dele o custo inteiro e o custo integral. Muitas vezes acontece isso. Não estou dizendo que sempre, 100% das vezes, mas muitas vezes acontece isso. Ele vai considerar o custo integral daquele funcionário. Aliás, assim, se for um serviço que é superior a 15 dias, claro, ele tem que considerar sim o preço normal, porque isso daí já é previsto, né? Mas quando o serviço é inferior a 15 dias, não tem por que você estar pagando mais se você precisa de um período, o serviço pelaquele período. Não faz sentido. Então, observem isso. São serviços de curta duração, entre 2, 3 e 14 dias. Utilizem sempre a premissa de que você quer contratar o serviço pelo aquele período de tempo. Pode haver postergação? Pode. Aí você tem outras formas, o fornecedor pode apresentar outras formas de precificar. Ele pode simplesmente estipular, a partir do momento que ele te der um preço fixo, fechado para aquele período de tempo que você está solicitando, ele pode colocar na informação dentro da proposta dele que se ultrapassar esse período, a gente vai pagar ele por hora homem, uma outra alternativa, ou por diária extra, certo? Você não vai deixar de cumprir nada, certo? Do que está sendo previsto ali. Ele vai ter a margem dele de segurança, óbvio que ele precisa ter a margem dele de segurança para poder estar cotando isso para você, porque normalmente eles consideram essa margem de segurança na hora que eles vão apresentar o preço. Não é só administração em lucro, aquilo é que você enxerga, mas em algum momento ali ele considerou a margem de segurança deles, certo? Justamente para não ficar desprevenido. Ultrapassou, eventualmente eu vou ter que pagar 13º proporcional, vou ter que pagar a rescisão do funcionário integral, enfim, o salário integral dele, enfim, são custos que podem acontecer, caso a obra atrase, aconteça alguma coisa assim, aí você vai conversar previamente com o fornecedor, se alinha, se ajusta comercialmente e toca o barco. Mas se o serviço é essencialmente de 10 dias, 12 dias que seja, não faz sentido você simplesmente ignorar o fato de que aquela contratação ela precisa ser eficiente e econômica para a empresa, né? E foi aí onde teve o pulo do gato, porque o serviço estava por um determinado preço X, certo? Vamos supor aqui, vou chutar um valor redondo, né, para que a conta fique fácil. Vamos dizer que o serviço total custou 100 mil, tá? Não foi esse o valor, tá, gente? É só exemplificativo para que vocês possam ter uma dimensão de valores, tá? O serviço total custou 100 mil e, no final das contas, ele já era o menor preço, digamos que ele já era o menor preço, essa proposta já era a melhor entre as demais que estavam classificadas ali, tecnicamente e que poderiam estar brigando comercialmente também, essa proposta já era melhor. Então, quando você parte para negociar e você nota que existem fatores ali que podem maximizar o seu resultado, logo de cara você acaba descartando as demais propostas. Porque se as demais propostas estavam mantendo a composição toda no padrão, da forma que você conhece, certo? Os custos todos ali elencados e o serviço bem definido, não tem o que você questionar muito ali, a não ser você entrar na composição e ver onde é que ele está onerando mais e tentar reduzir esses itens, certo? Que é uma forma que é uma negociação também. Você não vai pedir desconto, você vai negociar os itens que você vê
que estão mais discrepantes, afinal você tem acesso às outras propostas. Então, o que é básico, que não muda? Se é uma determinada categoria, tem sindicato. O sindicato tem valor de salário. O valor de salário normalmente é padronizado, a não ser que exista mais de um sindicato para aquela mesma categoria. Aí são outros 500. É uma outra situação. Mas, se não for o caso, se for um só sindicato, é o mesmo salário, mesmos encargos, montante A é tudo igual. Onde é que vai variar? Benefícios. De repente um custo de alimentação, que nesse caso específico, como é dentro da nossa unidade industrial, ele vai pagar o mesmo custo de alimentação que a gente paga. Ponto. E o custo de transporte? Não, o custo de transporte é que pode haver diferenciação, né? Porque, a depender da negociação, ele pode conseguir um fornecedor mais caro, um pode conseguir um fornecedor mais caro, outro pode conseguir um fornecedor mais barato. E outros itens também, EPI, uniforme, enfim, tudo isso ele vai ter que comprar, vai ter que uma cotação de um seguro, uma cotação de assistência médica, dependendo da assistência médica que ele contratar. Então, na parte de benefícios, basicamente, onde você vai ver essas discrepâncias. E aí, quem sai mais em vantagem é aqueles que têm os menores custos nessa linha. É uma dica importante aí para vocês observarem, né? Dentro da parte de benefícios é onde vocês enxergam os melhores resultados, tá? Mas nesse caso específico não foi em benefícios que eu encontrei os melhores resultados, foi justamente nessa discrepância entre a quantidade de dias solicitada e a quantidade de dias considerada, além da composição dividida entre de tributos e de encargos, que estavam separados e estavam onerando muito a proposta dele, principalmente a parte de administração central e lucro, que estavam com percentuais acima da média que normalmente eu contrato. Então, isso daí também é objeto de negociação. Você pode entrar em negociação com o fornecedor. Poxa, olha, esse percentual está muito acima da média que eu pratico aqui na empresa, tá? Com outros fornecedores, enfim. E aí você pode definir um percentual que esteja mais de acordo com a sua realidade. Você vai negociando até chegar a um percentual que seja aceitável, tá? Cada empresa tem sua estrutura, você não pode exigir que todas o percentual de lucro e a de administração seja igual em todas as postas, não. Cada empresa tem a sua estrutura, cada empresa sabe os custos que ela tem para poder arcar, né? O pessoal de suporte administrativo que ela tem lá para poder acompanhar ou gerenciar essas questões administrativas, e a parte do lucro, cada empresa sabe o que quer ganhar em cima daquele serviço. Então, você não pode questionar particularmente se o fornecedor está certo ou errado, mas você pode sim negociar com ele uma melhoria naqueles índices que fique bom para os dois lados. Fique bom para ele e fique bom para você na hora da negociação, certo? Para a empresa na hora da negociação. Então, isso é importante ser levado em consideração na hora de você avaliar. E foi justamente nesses pontos: quantidade de dias, administração, lucro e separação em duas etapas desses fatores aí de administração, lucro e tributos, certo? Foram os pontos que eu identifiquei. Quando a gente ajustou tudo isso, pasmem, aí é onde eu vou informar para vocês quanto foi meu ganho. O ganho de negociação nessa concorrência, né, foi de 27%, em torno de 27%, foi um pouquinho mais, tá? Mas eu não vou citar o percentual redondo, foi 27% que eu tive de ganho nessa concorrência. Ou seja, se eu pagaria 100 mil, hipoteticamente, se eu pagaria 100 mil por esse serviço, eu estou pagando, nesse caso aí, 73 mil. Entendeu? Então, é uma senhora economia para a empresa. Então, quando eu falo para vocês que é possível sim você obter ganhos de negociação acima de 5%, de 10%, de 15%, nesse caso aí foi 27%. Isso é possível. Isso você tem método para poder fazer, você tem, não é simplesmente conhecer.
tem toda uma questão que precisa ser considerada aí. Vamos lá. Não é só o método que você garante, não é só o conhecimento que você garante, é o conjunto de tudo isso. Você precisa de método para poder negociar, você precisa de estratégia para poder negociar, você precisa de conhecimento para poder negociar, certo? E você precisa entender a realidade do mercado que você está contratando, que você está atuando, entendeu? Então, quando você junta isso tudo nesse pacote, você consegue os melhores resultados para a sua empresa, tá certo? Isso daí, para mim, já é uma coisa comum. Os resultados que eu obtenho, eu já por 3 anos consecutivos, eu tenho 3 anos na empresa, em 3 anos consecutivos eu superei minhas metas. Não é que minhas metas são fáceis, não. Meus líderes não passam a mão na minha cabeça. Cada vez que eu supero uma meta, eles utilizam aquele valor, aquele percentual que eu superei, como meta para o ano seguinte. E aí eu supero de novo. E desse ano foi de novo e eu superei de novo. Então, quer dizer, em termos de ganhos totais de negociação, eu superei por 3 anos seguidos lá na empresa. Entendeu? Por quê? Porque eu utilizo essa metodologia. Foi uma metodologia em que eu desenvolvi ao longo desses anos, certo? Eu tenho, inclusive, um curso já preparado para poder soltar ao mercado sobre isso. O curso vai se chamar Outsource Academy, certo? Ou seja, é uma academia de outsourcing, de terceirização de serviços, que vai ensinar vocês a contratar serviços. Quem tiver interesse, né? Óbvio. Tá? Não é o objetivo desse vídeo eu falar sobre isso não, mas é só para vocês entenderem que existe uma metodologia, existe um processo, existe um passo a passo para você conseguir atingir esses resultados. Não é da noite para o dia que você vai conseguir, vou começar agora a estudar o dissídio coletivo de todas as categorias. Não necessariamente você pode fazer isso no momento da contratação. Existe um passo a passo a ser seguido, que você vai aprender tudo o que é necessário, inclusive formas de negociação, formas de abordagem ao fornecedor, o que perguntar ao fornecedor para você extrair uma informação que você precisa, que vai te ajudar na negociação, certo? Então, é saber como perguntar. Nem sempre você precisa entender 100% sobre aquilo que você está contratando. Você não precisa ser expert em todas as áreas. Eu não sou expert em todas as áreas que eu contrato, mas por utilizar a metodologia, eu consigo atuar em todas as áreas. Consigo, por quê? Eu sei exatamente o que perguntar para obter a informação que eu preciso para poder fazer a melhor negociação possível. Entendeu? E isso foi uma coisa que foi desenvolvida ao longo dos anos. Ao longo dos anos eu fui estudando isso, vendo o que funcionava, aplicando isso na prática, e aí começava de um jeito. Às vezes você começa a conversar com o fornecedor, aí você pergunta, o que você pode dar de desconto aí nisso daí? Poxa, não é a melhor maneira de você negociar, né? Eu vou dar só um exemplo. Ao invés de você perguntar o que você pode dar de desconto, você pode perguntar sobre um item específico da proposta dele. Aqueles valores que você entende que estão distorcidos em relação a outras propostas, é uma forma de você entender. Como foi que você chegou a esse resultado? Como foi que você chegou a esse valor? E aí, a partir da informação que o fornecedor te der, você vai poder montar a sua estratégia na hora de como você vai se articular para poder obter a melhor negociação. Certo? Então, tem estruturas de negociação, tem técnicas que você utiliza para poder extrair a informação que você precisa, que vai te ajudar na negociação. Então, isso daí é importante você conhecer. Não é sorte encontrar esse tipo de situação. Isso daí, para mim, é corriqueiro, é normal, é rotina. Eu faço cotação sempre, eu continuo atuando, eu sou comprador. Não sou diferente, eu estou no campo de batalha, eu estou atuando ali dia a dia e sempre aparece uma situação inusitada para mim. Sempre que aparecer, pode ter certeza que eu vou chegar aqui para vocês e vou contar como é que foi que aconteceu. Porque é meu interesse que várias outras pessoas também aprendam mais sobre essa estratégia ou essa técnica de se contratar serviços da maneira correta.
tá certo? Eu tenho interesse que outras pessoas aprendam. E vou distribuir milhares de conteúdos gratuitamente para vocês. Tá tudo aí, eu vou deixar tudo aí disponibilizado nas principais plataformas de mídia existentes hoje, seja no Facebook, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no LinkedIn, ou seja também no Twitter, eventualmente em alguns posts direcionados, tá certo? Então, são as plataformas onde eu estou mais presente atualmente, tá? Essa semana, inclusive, eu gravei alguns vídeos em sequência que eu me desafiei a gravar uma série de 8 vídeos em sequência. Pode ser que esse prazo se estenda, pode ser que não, pode ser que conclua nos 8 vídeos, mas vai ser um vídeo por dia e um vídeo raiz. O que é um vídeo raiz? Só para vocês entenderem, é um vídeo com conteúdo denso acima de 30 minutos. Então, esse conteúdo, esse tipo de conteúdo, ele tem muita informação de qualidade, tem muita dica interessante que eu utilizo no campo de batalha, no meu dia a dia, para poder atingir os resultados que eu atinjo. Esse resultado hoje que eu atingi, que eu nessa negociação, é fruto dessas técnicas que eu já utilizo há muito tempo. E isso é corriqueiro para mim. Ainda bem que surgiu hoje, porque está fresquinho na mente, e eu posso passar para vocês de uma maneira mais clara. Entendeu? Então, é importante que vocês visualizem essa situação de que vocês podem sim gerar mais resultados para a sua empresa com contratação de serviços. Gente, contratação de serviços é uma área extremamente estratégica, certo? A área de materiais, ela é muito vasta, muito ampla, existem diversos fabricantes, mas tem uns que são bem específicos, certo? Que você não tem muito margem de negociação. Imagine as empresas de materiais, hoje que tem, cada uma está querendo dominar o seu mercado, aí vão adquirindo outros fabricantes e vão adquirindo seus concorrentes. Daqui a pouco você não vai ter muito poder de barganha para poder estar negociando certos tipos de materiais. Você já não tem muito poder de barganha. E aí você fica na questão do desconto. Ah, me dá um desconto, me dá um desconto. Gente, não dá. Serviços é o futuro. Hoje, com a tecnologia que a gente tem, as tecnologias que estão aí no mercado, tudo está se modernizando, as plantas estão se modernizando, as empresas estão se modernizando, e cada vez mais, aí você veja, por causa de uma pandemia, a gente foi obrigado a utilizar recursos tecnológicos que não estavam no nosso dia a dia, aliás, já existiam, mas não era no nosso dia a dia para a gente utilizar como instrumento de trabalho, né? Muita gente, hoje milhares e milhares de pessoas no mundo todo trabalhando em home office, utilizando ferramentas de videoconferência, ferramentas de reunião digital, reunião online, tá? Lives para poder, lives para as crianças, para poderem estudar, né? Fazer cursos à distância. Nunca os cursos EAD estiveram tão procurados. Por quê? Porque antes existia o presencial e todo mundo sempre gostou do presencial. Eu quero estar lá fisicamente, eu quero ter o contato, né? Então é um paradigma que precisava ser quebrado. E infelizmente por conta dessa pandemia, né? Eu digo infelizmente porque a gente foi forçado a isso, mas felizmente a gente abriu os olhos para isso, porque a gente acaba saindo da caixa de uma maneira mais forçada, né? A gente é forçado a abrir a mente, é forçado a sair da caixa. Então a gente foi obrigado a entrar para esse mundo digital de uma hora para outra para poder se adaptar. Então as pessoas estão se adaptando. O novo normal daqui a um tempo vai ser mais digital do que foi antes da pandemia. Cada vez mais digital, onde as pessoas vão procurar mais interação, mais cursos online, já está acostumado com as tecnologias e já tem condições de estar fazendo uma videoconferência ou fazendo um curso à distância, com participação presencial. Às vezes não precisa o professor estar ali ao vivo. É óbvio que ao vivo é melhor que você tenha que tirar dúvidas ali naquele momento, mas em determinadas aulas, em determinadas matérias, de repente o professor pode deixar aquela informação gravada, né? O meu curso mesmo, ele é 100% online e ele vai ser totalmente gravado.
Só que vai ter o suporte meu online, através das plataformas digitais, de chats, enfim, que eu vou disponibilizar para que as pessoas mantenham contato, que eu tire as dúvidas que elas tiverem. Vai ter consultorias específicas, lives específicas para tratar sobre determinados temas. Então, isso daí é relevante, isso daí é importante. O conteúdo em si você aprende numa aula gravada, mas as dúvidas que você tem, você tira numa live, você tira numa consultoria particular, entendeu? Que você tem disponibilizado também. Então, quer dizer, tem uma série de mecanismos que você vai poder também extrair essas dúvidas, extrair todas as questões que você tenha com relação a determinados assuntos dentro dessas áreas. Então, isso é importante você estar. Então, fugir um pouco do assunto, mas só voltando, é importante que vocês tenham entendimento, conhecimento daquilo que vocês estão contratando, para que na hora de uma negociação, você saiba exatamente quais são os pontos em que você vai observar para poder negociar com o fornecedor da melhor maneira possível para obter o melhor resultado para a sua empresa, tá? Então, essa dica eu gostaria de deixar para vocês. Fiquei muito feliz porque o desfecho dessa cotação específica que estava em andamento foi concluído hoje, justamente no dia que eu já estava separado aqui, que eu já tinha separado aqui na minha anotação, como fazer uma cotação bem sucedida. Né? Era o tema do meu vídeo de hoje. E esse exemplo veio muito a calhar porque eu pude comprovar na prática de que é possível sim você ter uma cotação bem sucedida quando você conhece o que você está cotando, você conhece as técnicas, você sabe onde você buscar os melhores resultados para a sua empresa, tá certo? Então, se esse vídeo te ajudou minimamente, de alguma forma, tá? Curta, compartilhe com outros colegas seus. Eu tenho certeza que muita gente ainda não tem noção do quanto a área de serviços pode ser realmente estratégica e trazer ganhos para a empresa. Mas quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão ter acesso a esse conhecimento e vão poder utilizar isso no dia a dia de vocês, tá certo? Então, curta aí, compartilhe, dá uma força aí pro canal e até o próximo vídeo. Um abraço, fica com Deus e até lá.